Bem, agora sim, então a gente volta a falar sobre o caso da criança de 10 anos que passou pelo procedimento de um aborto depois de ser estuprada pelo próprio tio no Espírito Santo e principalmente sobre a exposição que essa criança sofreu nas redes sociais. Para isso, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito digital, Dr. Henrique Rocha. Doutor, bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia, Adriana. Prazer falar com todos vocês e os telespectadores da Jovem Pan. Prazer nosso. Pé no assunto, né, doutor? Vamos começar tentando entender de que forma a justiça entende, então, que essas publicações transmitindo a identidade da garota, o local do hospital onde ela estava passando pelo procedimento de aborto, ferem a lei. Ótima pergunta, Adriana. Esse entendimento é necessário porque a criança e o adolescente, desde a instituição do ECA e até a própria Constituição Federal, garantem direitos à privacidade, intimidade e até a mesma imagem dessas crianças, né? Ao se publicar conteúdos desse lamentável episódio que ocorreu em redes sociais, em plataformas, especialmente para motivar ou ensejar, direcionar manifestações, há nitidamente uma ofensa a esses dispositivos, volto a dizer, constitucionais. Desde 88 a nossa Constituição prevê e trata a criança, o adolescente e a família com um cuidado especial, e naturalmente também o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando protege e tutelam esses direitos dessa criança que foi vítima desse brutal crime que a gente repudia veementemente. Cabe aí às pessoas que eventualmente acompanhem esse tipo de publicação tomar cuidado com relação ao que é visto, compartilhado e recompartilhado. Perfeito. Agora, doutora, a Defensoria Pública pode pedir a retirada dos conteúdos dessas redes, então? Como funciona esse procedimento e essas redes sociais podem sofrer penalidades? Sim, Adriana, a Defensoria pode fazer o requerimento, né, justificando com os dispositivos legais cabíveis, alguns dos poucos que eu mencionei, existem outras legislações que são objeto desse pedido, e as plataformas, sim, depois de recebida aí a ordem judicial para remoção dessas informações, têm de cumprir a ordem sob pena de serem responsabilizados. Provedores de aplicação, que são os provedores que geram um conteúdo na internet, eles são responsabilizados desde que não atendam ordem judicial para a remoção desses conteúdos. Ao que parece, as plataformas que foram notificadas, intimadas a se manifestar, já concordaram com o teor da ordem, e excepcionalmente, quando há algum tipo de caso específico, aí, de exposição de imagem de criança, de questões sexuais, elas podem ser questionadas mesmo administrativamente. Nesse caso, especificamente, como a publicação fazia menção a nome, detalhes aí Estou da conversando Defensoria, que foi aqui. acatado Pronto. pela própria Justiça do Estado do Espírito Santo. Ok, então agora a gente falou dessas empresas, né? A gente está se referindo a Facebook, Google, Twitter, que permitiu de alguma forma que seus clientes divulgassem conteúdo criminoso. Agora, as pessoas individualmente, os indivíduos que publicaram a identidade da criança ou que replicaram a informação, podem também ser identificados e de alguma forma punidos. Sim, Adriana, nós já temos uma maturidade no tratamento do direito digital aí, e as implicações das condutas realizadas na internet que permitem a identificação desses agentes. Por certo, existem casos em que há uma complexidade maior ou menor, mas sim é possível haver essa identificação. As sanções que podem ser aplicadas em geral envolvem tanto questões relacionadas à imagem, honra dessas pessoas, no caso aí da criança que teve o nome veiculado, e, naturalmente, se esse tipo de comentário é compartilhado com algum outro tipo de tratamento pejorativo ou exposição indevida, no sentido de classificar, adjetivar qualquer tipo de situação, outros crimes também podem ser imputados a essas pessoas, desde crimes contra a honra, que são a calúnia, difamação, injúria, e outros necessários, eventualmente vinculados a fatos que podem ser trabalhados, né? A gente tem, como o ECA já determina que haja a proteção, e é um dever de todos no Brasil tutelar e zelar pela imagem de crianças e adolescentes. Então, primeiro, sim, há a possibilidade de identificação, e sim, dependendo do conteúdo e da forma como foi compartilhado, comentado, eventualmente trazido às redes aí pelos usuários, eles podem ser sancionados, sim, eventualmente até em esferas criminais, a depender do conteúdo e da apuração que é realizada.
Certo. Doutor Henrique, eu gostaria que o senhor, por favor, nos ajudasse a especular um pouco a situação individualmente da militante de extrema-direita, Sara Giromini, conhecida também como Sarah Winter. Ela teria sido a primeira pessoa a divulgar os dados da menina violentada. Fica a dúvida, a princípio, de como ela teria conseguido essas informações. A gente imagina que são informações sigilosas, exclusivas da Justiça. Teria ela um informante no Poder Judiciário? Foi atrás de familiares? Ela mesma teria entrado no sistema de justiça? Ficam essas dúvidas no ar, né? E também a questão da conduta dela, já que ela vive prisão domiciliar, concedida pela Justiça, uma vez que incitou violência contra o Supremo Tribunal Federal. Como devem ser os trabalhos da Justiça agora, com relação especificamente a Sara Giromini? Ótimo. Especificamente essa pessoa, o que sugere-se, né, que ela teve acesso a uma informação privilegiada ali, no sentido de um processo judicial envolvendo menor, sob sigilo, tramitando somente com acesso a advogados e aos funcionários públicos que trabalham nesse caso. Então, naturalmente, é necessário investigar a origem desse acesso, né, diferente de outros casos que guardam o sigilo das comunicações inerentes à profissão, como é a hipótese de vocês, jornalistas, não nos parece que seja esse o caso. Então, naturalmente, há necessidade de se investigar e mais a fundo a saber a origem desses acessos, né? Se foi um servidor público que forneceu, se houve algum tipo de chantagem, se houve algum tipo de fornecimento de informação por advogados, servidores, etc. No que se refere às condutas especificamente praticadas por ela, é claro que precisa ser aferido todo esse contexto, mas, como eu disse, ao se publicar informações de uma criança que passa por um cenário tormentoso, como tudo isso que aconteceu recentemente, e isso é levado a público, inclusive com incentivo a comparecimento à porta de hotel, à porta do hospital, fazendo ali eventualmente uma barricada, você tem tipificações desde a exposição, como eu disse, esses dados dessa criança que podem ser tratadas na esfera civil e criminal, como também a própria incitação a crimes, né, que são quando ela estimula eventualmente pessoas a irem à porta do hospital defender uma bandeira ideológica que ela entende como devida, né, como adequada. Então, desde a investigação de se tomar um depoimento, obter informações de como ela teve acesso a essas informações, a esses detalhes, né, desde a publicação desses materiais, é um dilema que as próprias autoridades vão levar à frente, colher esses dados e aferir, a depender da conduta que for constatada ali nesse liame, processá-la e puni-la se for o caso. Certo. Ainda com o agravante, eu imagino, doutor, dessa violência moral em cima de uma vítima já bastante fragilizada em sua condição, além de ser menor de idade, hein? A gente lamenta novamente o fato, especialmente pelo acontecido, né? A gente está falando de uma criança com mais aí de 10 anos, que sofreu todo esse trauma, que certamente vai depender de apoio psicológico, médico, estrutural, em decorrência de tudo que aconteceu. Quando se aproveita esse tipo de situação, e a despeito de haver defesas ideológicas que a gente até respeita, de qualquer lado que a gente possa trabalhar, nesse momento o mais importante é cuidar da criança, né? Tutelar e prestar o apoio necessário para essa criança que sofreu tanto. Quando se utiliza desse tipo de argumentação para levar a público numa rede social, uma pessoa que tem uma certa influência, que, como você mesmo falou, Adriana, vira e mexe, está na mídia, e você utiliza esses detalhes, a gente realmente repudia esse tipo de conduta, e esperamos aí, como cidadão, né, que isso seja aferido, processado e punido, para que a lição fique, né? A gente não pode tornar esse tipo de posicionamento corriqueiro, banalizado. A gente está falando de um caso grave, felizmente, nos parece aí que o principal suspeito foi preso, isso é importante para que ele seja processado adequadamente, punido, mas também as pessoas que de alguma forma utilizaram esse caso, independente da bandeira ideológica, mas que utilizaram esse caso para se promover, ou promover uma ideia, sem observar o horror que foi a causa desse crime, precisam ser igualmente também ouvidas, intimadas, prestar esclarecimentos para que esses fatos não voltem a acontecer no futuro.
Com certeza. E foi preso na manhã dessa terça-feira em Betim, Minas Gerais, o tio, então suspeito, praticamente certo de ter sido o estuprador da menina de 10 anos, e a gente espera realmente que a punição, né, seja bastante rígida para que sirva de exemplo e principalmente que esse homem saia aí do convívio social o mais rápido possível, né? Eu quero agradecer aqui o especialista em direito digital, doutor Henrique Rocha, conversando com a gente sobre esse caso extremamente delicado. Obrigada, viu, doutor, pelos esclarecimentos, pelo bate-papo. Fica o convite para voltar aqui conosco em outras ocasiões também. Muito obrigado, Adriana. Fico à disposição para os convites e desejo um bom dia a todos. Valeu, boa terça-feira também para o senhor.